algo mesmo para o Senhor? Você já entregou o coração verdadeiramente? O Senhor já sentiu? O pessoal lá do Nordeste tem uma particularidade de falar assim, a pastora que fala assim, um cheiro, né, pastor? Um cheiro. Eu já senti o cheiro do seu coração adorando Ele essa manhã. Você já deixou exalar esse cheiro do seu coração? Porque o nosso Deus é divino. Pode tomar o seu assento. Mais uma vez, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu me alegro muito em pregar a palavra de Deus. É uma honra. Eu sempre me recordo de um grande pregador, um grande evangelista que viveu nesse século, morreu alguns anos atrás, Billy Graham. Ele foi um homem muito influente na sua época. Billy Graham foi um homem ele aconselhou os presidentes dos Estados Unidos, foi um homem que foi muito usado por Deus. Ele arrastava multidões aonde ele ia. E por ser tão influente, um homem tão amado das pessoas, foi cogitado dele ser presidente dos Estados Unidos em certa ocasião. E ele disse veementemente, ele afirmou assim: eu não posso me rebaixar. Porque para ele um cargo de presidente dos Estados Unidos, que é a maior nação da Terra, não era nada comparado ao reino de Deus. Aleluia! É muito grande aquilo a qual você está envolvido. Aleluia! É muito poderoso aquilo a qual nós temos envolvidos. E muitas vezes nós vivemos como mendigos, como pedintes, como órfãos. Você viu que nós cantamos aqui no último louvor? O Pai me adotou. Aleluia! Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E muitos de nós não vivem como filhos de Deus, vivem como estranhos diante do Pai. Um filho, quando chega na casa do pai, precisa ficar pedindo licença para abrir geladeira? Marcelo, quando você vai lá em casa, quando você está em casa, você fica pedindo para abrir geladeira? Você fica pedindo para ir lá no gavetão, atacar o gavetão? Filho não pede. Filho tem acesso. Filho tem direito de acessar. Filho, ele tem essa liberdade. E muitas vezes a gente esquece a nossa identidade. Muitas vezes a gente esquece quem nós somos. Muitas vezes nós esquecemos o Deus a qual nós servimos. E vivemos batendo cabeça, vivemos sofrendo, vivemos sendo atacados de todas as maneiras, só por causa de uma coisa, que nós não sabemos a nossa identidade nele. É o que vai acontecer no texto que eu vou ler aqui para vocês. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Eu já preguei essa palavra algumas vezes. Essa palavra ela fala muito comigo. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 16, a partir do verso de número 1. Êxodo 16. A palavra de Deus diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Pode tomar o seu assento. A gente lê esse texto, já dá uma raiva desse povo.
Já dá um ódio. A gente fica indignado. O povo não tinha nem saído ainda da escravidão. O povo ainda estava bem no comecinho da caminhada. E o povo já estava com o bocão aberto, reclamando, murmurando. O que está acontecendo aqui? Um povo que foi escravo, gente. Um povo que viveu 400 e poucos anos sob escravidão no Egito. Um povo que não entrou como escravos no Egito. Esse povo não entrou como escravo no Egito. Esse povo entrou como convidado no Egito. E entrou como convidado e foi-lhes dado a melhor terra do Egito, a terra de Gósen. O Egito era toda uma sequidão árida, mas a terra de Gósen tinha uma parte verde, uma parte com águas, e foi ali que Deus colocou o seu povo, através de José. Esse povo entra ali no Egito através de José, que Deus eleva ele a governador do Egito. E ele traz toda a família dele, sob o convite de Faraó. Eles não entraram ali invadindo. Como tem situações na vida da gente, você que me ouve, está gravando? Você que me ouve, você que está assistindo pela internet, tem situações que começou como bênção, sim. Começou como bênção. Começou como um convite, começou como um seja bem-vindo. Mas o tempo passou, e aquilo que era um convite, aquilo que foi bem, você foi bem recebido, já não é mais. Já passou, já é uma outra fase. E é o que aconteceu com esse povo. De convidados que eles eram para morar no Egito, se tornaram escravos do Egito. E tem situações que a gente tem se deixado escravizar, mesmo sendo, conforme cantamos, conforme eu disse no começo, em Cristo sendo filhos do Senhor. Tem situações que a gente se deixa escravizar, somente por um fato, por deixar se descaracterizar a nossa identidade, por se esquecer quem nós somos. E o povo, ele viveu tão esquecido de quem eles eram perante Deus, que era a nação escolhida do Senhor. Israel não era qualquer povo. Aquelas pessoas não eram qualquer um. Eles eram um povo escolhido de Deus. Eles eram um povo que foi separados pelo Senhor. E eles se esquecem disso. E vivem 400 e poucos anos ali, talvez esquecendo disso. Qual é a situação da sua vida que você tem esquecido do Senhor? A situação tem sido maior do que o Deus a quem você serve? Se põe na balança o que pesa mais: a situação que você está vivendo contrária, ou o Deus que você está servindo? Eu falei no domingo passado, na abertura do culto, não sei se vocês se lembram, sobre as dores que nós sentimos. A dor vai sempre existir. Nascer dói, crescer dói. Lembra que as nossas mães falam assim: ai mãe, que dor no corpo, não sei o que ela está crescendo, crescer dói. Tudo dói. Mas tudo vai, os seus resultados vão depender de como você lida com isso. Você avança com dor ou você se joga na cama? Ontem estive no aniversário da minha mãe e teve muitos parentes lá. E assim, quando a gente serve a Deus, né, você vai num lugar meio para se divertir, o povo te pega e você tem que falar de Deus, e você tem que orar pelo povo, e você tem que... não tem jeito. É o que a palavra do Senhor diz, que não dá para esconder a luz, né? Debaixo. Ela vai brilhar. E ali eu pude orar, eu pude falar da palavra de Deus para várias pessoas. E o que eu vejo é mais ou menos o que estava acontecendo com esse povo. Um povo escravo, um povo que estava sofrendo, um povo que Deus tinha promessas para a vida deles e eles tinham esquecidos. Um povo que Deus tinha coisas grandes para eles e eles tinham simplesmente esquecido disso.
E aí quando esse povo levanta um clamor ao Senhor, quando esse povo decide clamar a Deus, Senhor, nos socorre, está muito apertada essa situação, não quero mais viver essa situação. Aí Deus começa um plano de resgate e salvação daquele povo. E Deus levanta Moisés. E vai acontecendo o desenrolar dos fatos. E é o que acontece. Nós estamos no começo do ano. Falei isso a semana passada também. Começo do ano as nossas expectativas são altas, não sabe? Muito altas. A gente planeja um monte de coisa. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo lá. A gente faz isso, é normal. Só que começa a passar os dias, a gente acha que a gente queria aquilo. A gente imagina que a gente queria aquilo. É o que estava acontecendo com esse povo. Esse povo clamou ao Senhor: Senhor, nós não queremos mais ser escravos no Egito. Socorre-nos. E Deus socorreu. Quando nós vamos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, o braço dele não está encolhido. Aleluia. Os ouvidos dele não estão tapados. O Senhor está atento ao nosso clamor. E a mão do Senhor, ela está estendida. É nós que não buscamos. E aí quando esse povo clama ao Senhor, que Deus chega a data da vitória daquele povo, a data daquele povo sair em direção à terra prometida. No primeiro obstáculo que acontece, que chega pelo caminho, que eles estão começando a caminhar no deserto, começa a ter sede, começa a ter um pouquinho de fadiga, começa a ter um pouco de canseira. O que o povo começa a fazer? O que nós lemos aqui? O povo começa a murmurar. Começa a murmuração. Não, porque lá estava melhor, lá estava confortável, lá eu já tinha meu demôniozinho de estimação, que estava me afligindo todo dia, mas eu já estava tão acostumado com aquilo, eu já estava tão acostumado a ser afrontado, eu já estava tão acostumado a sofrer, que agora Deus está me tirando dessa situação e eu estou com saudade daquela situação que eu vivia. É o que está acontecendo? Você acha estranho isso? Com nós acontece isso muitas vezes. Deus está nos empurrando, Deus está nos levando para o lugar da bênção dEle, para o lugar onde Ele vai ordenar a bênção dEle, e a gente está doendo, Senhor. Está doendo, Senhor. Estou cansado, estou abatido. Porque todas as vezes que você sai do ponto A para chegar no ponto B, vai ter desgaste, vai ter luta. Quem aqui já enfrentou guerra? Todos nós. Guerra financeira, guerra na família, guerra na saúde. E o que essa guerra fez? Te destruiu? Destruiu? Você está aqui, estranho, né? Você enfrentou a guerra e você está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Poxa, na guerra não morre? E por que vocês estão aqui se vocês enfrentaram a guerra? Porque o Senhor esteve com vocês. Aleluia. Porque o Senhor esteve com nós, conosco. Se Ele não estivesse conosco, não estaríamos hoje aqui. Então por que se desesperar diante de guerras que se levantam? Por que se desesperar diante de situações contrárias que se levantam? Esse ano situações, não quero te desanimar, mas situações contrárias vão chegar nesse ano. Elas vão chegar. E é inevitável que elas cheguem. Mas você acha que você vai ser destruído? Você acha que você não vai passar de novo? Você acha que o Deus que te trouxe até aqui, Ele mudou? Você acha que o Deus que te supriu até aqui ficou pobre? Você acha que o Deus que te susteve nas mãos, Ele fechou a mão e recolheu? Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele se preocupa conosco.
O Deus que nós servimos, Ele se envolve com a nossa história. E o que eu estava falando ontem lá, que eu estava no aniversário da minha mãe, o que eu observei? Pessoas que vêm sofrendo muito, mas pessoas que vêm sofrendo não por causa da situação que está vivendo hoje, mas por causa de um passado que não ficou para trás. Um passado que ficou ali, que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, e aquilo ainda está falando forte no coração da pessoa, porque decidiu viver do passado, porque decidiu viver de coisas que ficaram para trás, não existem mais. O passado ele só serve para uma coisa, gente: tirar lição do que você fez de bom e de errado, para você não fazer mais as coisas erradas, e o que você acertou, você melhora. Passado não é para ser carregado, passado não é para ditar o hoje, passado não é para fazer com que você se paralise. O passado é só para você aprender, ele não volta mais. E tem pessoas que estão repetidamente vivendo o looping: volta sempre, volta sempre, volta sempre. Não vai viver o novo de Deus. Vai passar mais 1 ano. Nós estamos apenas na primeira quinzena do mês de janeiro de 2023. E eu lamento te dizer, vai chegar no final do ano, vai ser a mesma coisa. Se não decidir viver o que o Senhor tem de novo para a sua vida. É decisão. É decisão. Eu decido. Eu não aceito. Não é porque deu errado o ano passado, vai dar errado esse ano. Talvez o ano passado você não tinha maturidade. Talvez o ano passado você não tinha experiência. Talvez o ano passado você fez sem consultar o Senhor. Talvez o ano passado você fez sem buscar direção. Você pediu autorização para o dinheiro para fazer as coisas, quando o dinheiro ele não te autoriza nada. Quem autoriza é o Senhor. Eu não peço autorização para o dinheiro para fazer as coisas. Quando eu vou fazer algo, eu não fico olhando o dinheiro. Eu olho para o Senhor. Senhor, eu posso? O Senhor me autoriza? Eu tenho o seu sim e o seu amém, que é o que a palavra diz. O sim e o amém pertencem ao Senhor, não pertence ao dinheiro, não pertence à situação que você está passando, pertence a Ele. Aí você pede autorização para o dinheiro. Eu preciso fazer. É o que eu ouvi de uma prima minha ontem, está passando uma situação muito difícil, e ela tem experiência como manicure. Ela falou assim, eu falei, mas por que você não volta a trabalhar? Porque ela tem um filho pequeno, não pode trabalhar fora. Eu falei, mas você não sabe fazer nada? Ela falou, sou manicure. Eu falei, por que você não volta? Porque eu preciso de R$1.000 para comprar o que eu preciso fazer. Está pedindo autorização para o dinheiro. O dinheiro não vai te autorizar a fazer, nunca. Se as coisas que eu alcancei na vida, eu tivesse pedido autorização para o dinheiro, eu não teria feito. O dinheiro ele é neutro, o dinheiro não tem autoridade. Nós que servimos ao Senhor, quem tem autoridade é Ele. Eu falei para ela, minha filha, para com isso. Deus não precisa do dinheiro para pôr nas suas mãos aquilo que o que você está precisando. Busque nele. Ele pode muito bem, se você buscar nele, R$1.000 que custa, faça uma lista do que você precisa e apresente para o Senhor. Fala assim, eu não peço autorização para o dinheiro, eu peço para o Senhor, e eu estou precisando disso aqui, eu preciso de um alicate de cortar unha, eu preciso de um alicate disso, eu preciso de lixo, eu preciso de... Deus ele pode fazer alguém bater lá no seu portão. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui o que você está precisando. Está aqui o que você está precisando. Deus mandou eu vir trazer para você. E a gente fica pedindo autorização para quem não pode nos autorizar. Ele é a fonte. É dele que procede todas as coisas. É das mãos dele que vem.
são imensos, são inúmeros. A pessoa confia no emprego, a pessoa confia no trabalho e deixa de confiar no Senhor. Aí o emprego foi embora, aí se desespera, dá tiro na cabeça, se joga numa cama em depressão, porque não entendeu que o trabalho não era a sua fonte, a fonte era Deus, o trabalho era apenas um canal por onde Deus jorrava na sua vida. E se aquele canal fechou, Deus vai abrir um outro canal aqui. Se esse canal fechar, Deus abre um outro canal ali, porque Ele é a fonte. Ele não se esgota, gente. É inesgotável. Deus é inesgotável de tudo que nós precisamos. O ano está apenas começando. Como você vai encarar esse ano? Como você vai ver as situações? Eu tenho enfrentado bastante problemas na saúde, no corpo, mas eu não aceito nenhuma delas. Apesar de estar passando por elas, não aceito. Porque as pessoas chamam para si, né? A minha pressão alta, a minha gastrite, não é assim que as pessoas fazem? Não é só não. Não é teu não, é intruso e tem que sair em nome de Jesus. É o que eu faço, é o que eu oro. Eu falo, Senhor, eu não aceito. Estou vivendo isso, mas eu não aceito. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz não pode ser em vão pela minha vida. Então, se você aceitar, você está indo contra o que as Escrituras dizem. Isaías 54, porque Ele levou sobre si. Está escrito, gente. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as doenças. E isso se repete lá em Mateus 8, o mesmo texto. Que eram levados aos pés de Jesus os endemoniados, os enfermos, e Ele curava todos, porque Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Estou vivendo isso, mas não aceito isso. Isso não me pertence, isso é um intruso na minha vida. E as pessoas, elas têm... ontem, inclusive, foi muito interessante. Eu peguei muitos conhecimentos ali do coração das pessoas. E eu ouvi falar que hoje o que tem sido pregado é apenas prosperidade e dinheiro. É verdade isso. Tem sido falado muito disso. Mas talvez com a entonação equivocada, vamos dizer assim. Porque a prosperidade é de Deus. Deus, Ele abençoa, sim. Você, para ser crente, você não precisa ser pobre e miserável. Andar mal vestido, morar na periferia. Não precisa disso. Isso são decisões que as pessoas tomam. Mas a riqueza em Deus, ela tem um sentido. A riqueza em Deus, ela tem um sentido. Abençoar o próximo. A riqueza em Deus, ela tem um sentido. Quando Deus prospera alguém, quando Deus exalta alguém, quando Deus coloca num nível superior, Ele espera somente uma atitude sua, que você abençoe outros, que você estenda a mão a outras pessoas, que você socorra o oprimido, que você socorra aquele que não tem condição. É isso que Deus espera de nós. Então a riqueza, ela só se torna suja, ela só se torna impura quando ela é usada para motivos mesquinhos, egoístas, somente para ostentar. Aí não tem Deus no meio. Mas quando Deus, porque está escrito, gente, está escrito na palavra, na sua mão direita tem o alongar da vida, e na sua mão esquerda honras e riqueza, bens duráveis. A palavra está dizendo isso. E a gente começa um ano já se preocupando com o governo, já se preocupando com
Ele é a nossa fonte. Você vai continuar avançando se você viver para a glória dele. Cristo, ele já conquistou tudo por nós na cruz do Calvário. Não tem nada que ele vai conquistar ainda. Ele já fez, a obra está feita. É lindo. Tem pessoas, eu anotei aqui para não esquecer, porque é meio complexo. Tem pessoas que querem anular o Antigo Testamento, falar que o Antigo Testamento, mas Novo e Antigo é uma coisa só, um é complemento do outro. A Bíblia aponta para Cristo desde a primeira palavra, no princípio, quer dizer Bereshit, que não é um tempo, no princípio não é um tempo, no princípio é um lugar, esse lugar é Cristo. A Bíblia, vamos trocar em outras palavras, está dizendo assim lá no começo, primeira palavra da Bíblia, no princípio fez Deus os céus. No princípio em Cristo Deus fez os céus e a terra. Se você ver o texto aqui que nós estamos lendo, se avançar um pouquinho, você vai ver que o povo chega num lugar e eles começam a murmurar porque eles estavam com sede. E Deus manda Moisés ferir a rocha. E Moisés, e a rocha jorra água. Você sabe, gente, as pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas não conhecem as Escrituras. Você sabe o que quer dizer a palavra rocha no hebraico? A rocha em hebraico quer dizer tissur. As letras que formam rocha no hebraico é a letra resh, Vav e Tzadik. A letra, olha, gente, tem todo um código de Deus por trás das coisas. A letra Resh, ela quer dizer o seguinte: mente e cabeça. Se você for lá para Colossenses 1,18, está dizendo que Jesus é a cabeça. A letra Vav, que compõe a palavra rocha, quer dizer também conexão. E se você for para João 14,16, está escrito assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a conexão que foi perdida, Jesus religa. E a letra Itzadik quer dizer justiça. Malaquias 4,2 diz assim: o Senhor é o sol da justiça. Então, a própria palavra rocha está apontando para Cristo. É por isso que Moisés não entrou na terra prometida, porque aquela rocha simbolizava Cristo. Na primeira vez que Deus fala para ele assim: Moisés, pega a rocha, simboliza, aponta para a primeira vinda de Cristo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Mas a segunda vez que o povo chega diante de uma sede muito grande, Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala com a rocha e ela vai jorrar água. Aí Moisés estava cansado daquele povo e ele perde a bênção dele. Não deixa as situações da vida, as situações contrárias, mesmo de pessoas que te cercam, fazer você perder a sua bênção. Porque às vezes é tanta apurrinhação, é tanta coisa em cima da gente, que você acaba perdendo a bênção. O que aconteceu com Moisés? Na segunda vez Deus fala para ele: Moisés, fala com a rocha. Moisés vai pá, na rocha. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Era para você falar com a rocha. Porque nessa segunda vez que ele tem que falar com a rocha é Cristo. Se você for lá para Apocalipse 19:16, está dizendo que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como que você vai ferir quem é o Rei? Você não pode tocar no Rei. Ele tinha que falar com o Rei naquele momento. A rocha estava simbolizando a segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis,
Então são coisas, gente, que vão acontecendo e o ano vai se desenrolando e as coisas vão emaranhando, vão formando assim, nós, e que a gente, quando vai se ver, você não alcançou nada, você desistiu no meio do caminho. É o que estava acontecendo com aquele povo. Um povo que tinha tudo, que Deus tinha preparado uma terra prometida para eles. Uma terra que, quando você entra na graça, quando você entra no favor de Deus, presta atenção nisso. Você tem duas maneiras de conquistar as coisas nessa vida, de viver. Uma é na força do braço. Na força do braço é na sua força, é na sua capacidade, é na sua intelectualidade, é dentro das suas limitações físicas, suas limitações materiais. Essa é uma das formas de você alcançar as coisas na vida, avançar nessa vida. E a segunda maneira que eu te aconselho a seguir é alcançar debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Porque aí não é no seu braço mais, aí é a graça, aí é o favor. E quando Deus ele te leva no favor dele, quando Deus ele te leva diante da graça dele, ele já te entrega as coisas preparadas. Como assim? Prova na Bíblia, bispo, prova. Quando Deus cria Adão, ele coloca Adão no Éden. O Éden já estava pronto. Ele não fez Adão antes de criar todas as coisas, estava tudo prontinho. Adão só precisava usufruir. Quando Deus tira o povo do Egito para levar para Canaã, Deus já dá a dica para o povo, viu? Eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, gente. Vai ter cidades prontas que vocês não construíram, vai ter poços prontos que vocês não cavaram, vai ter vinhas plantadas que não foi vocês que plantaram, casas edificadas que não foram vocês que construíram. Estava levando o povo para um local que estava tudo pronto. Aleluia. Era só o povo entrar na bênção e desfrutar. Mas o povo, por causa da rebeldia, o povo por causa da murmuração, o povo por causa de não confiar no Deus que chamou eles, morreu tudo no deserto. Não chegou. Não chegou por quê? Porque Deus é mau? Não chegou porque Deus não quis? Não chegou porque a pessoa não quis. É o que eu estava falando ontem. Deus, Ele já te deixou o caminho, os seus princípios, as suas leis, a sua maneira de viver para nós. Se você andar no caminho, você vai ser abençoado. Se você não andar, não tem bênção. É como o céu e o inferno. Deus, com toda a autoridade, com todo o poder que Ele tem, as pessoas vão para o céu ou para o inferno por decisão própria. Jesus morreu na cruz por todos, mas todos vão para o céu? Todos vão ser salvos? Não, porque você precisa acessar. E nem todos estão querendo acessar. Nem todos querem tomar a decisão de aceitar Jesus e mudar de vida. Aí é Deus que está pondo no inferno? Não, é a própria pessoa que está indo. A pessoa está indo com as próprias pernas. Porque recusou a graça. Não aceitou a graça. Então, como que você vai passar por esse ano? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são as situações que estão acontecendo na sua vida. São favoráveis ou são desfavoráveis? Parece que são maiores do que você? Deus não tem limite, igreja. A religiosidade nos ensinou o seguinte: coloca-se Deus dentro de uma caixinha, te entrega e fala, Deus é isso daqui. E a gente fica esperando que as coisas aconteçam, talvez como uma receita de bolo. Eu pego tal ingrediente, eu pego isso, eu pego aquilo e sai o bolo. Deus, Ele tem a maneira dele agir nas nossas vidas. Amém. E muitas vezes são maneiras inusitadas, que a gente nem imagina como vai ser. Tem um ano novinho por aí.
para nós desfrutarmos da presença do Senhor. Como que você vai enfrentar? Você vai entender quem você é em Cristo? Você vai entender quem é o Deus a quem você serve? Você vai entender quais são as situações? Ou você vai ficar rodando no deserto, rodando, como aquele povo fez? Quando Deus tira eles do Egito para levar para Canaã, daria, se fosse pelo caminho mais curto, aproximadamente 400 quilômetros. 400 quilômetros. Mas eles teriam que passar pela terra de povos guerreiros. E aquele povo ainda não estava preparado para a guerra. Deus poupa o seu povo, faz o seu povo circundar por um outro caminho que aumentou em aproximadamente 200 quilômetros a caminhada. 600 quilômetros do Egito a Canaã. Uma trajetória que não demoraria muito para ser percorrida. Se estabelecesse uma estratégia de caminhada diária ou caminhada semanal, em pouco tempo o povo chegaria. Mas o povo ficou perdido no deserto, rodando. Uma viagem que poderia ser feita rapidamente, levou 40 anos. E uma geração toda se perdeu, porque prolongou a sua estadia no deserto. Deus não criou o deserto para o seu povo. E Deus também não criou o inferno para o seu povo. As pessoas vão porque elas querem, porque elas decidem ir. Não prolongue os desertos. Não prolongue as situações adversas. Para você sair de um deserto, para você sair de uma guerra, cumpra os princípios. Está aqui, gente. Outro dia eu contei, mas a maior parte das pessoas que estavam aqui, acho que nem se lembram. E eu encerro aqui. Nós cantamos aqui que somos filhos, sim, em Cristo, herdeiros e cordeiros de coisas celestiais, do mundo espiritual e da terra. Um grande servo de Deus, que eu acho que ele viveu no século XVII, se não me engano, Charles Spurgeon. Eu falei outro dia, talvez você não se lembre. Ele era um grande pregador da palavra de Deus, um grande servo de Deus na época que ele viveu, e ele foi chamado para orar por uma senhora. Essa senhora estava muito enferma, no final da vida, e ele foi chamado para orar por ela. E ela morava num vilarejo muito pobrezinho, uma casinha muito simples, passava fome, passava muita necessidade essa senhora. Ela não estava nem tendo condição de cuidar da própria saúde dela. E quando ele chega diante dela, naquele leito, na casa dela, ele olha para a parede e ele vê um quadro na parede. E ele pergunta para ela: minha senhora, o que é esse quadro? Ela falou: sabe o que é? Eu servi uma pessoa, uma duquesa, que era uma pessoa da nobreza. Eu servi ela por quase 50 anos. E ela me deu esse papel, eu achei bonito e coloquei num quadro e coloquei na parede. Ele falou assim: a senhora sabe o que é esse quadro? A senhora sabe o que é esse quadro? Ela falou: não, eu achei bonito e coloquei na parede. Ele falou: isso é um testamento que ela deixou para você, deixando bens, terra, propriedades para você. Isso é verídico, não é historinha não, gente. Isso aconteceu. Pesquisem, dá um Google e vai pesquisar. Vocês estão achando um absurdo isso? Uma mulher que herdou algo e achou que era apenas um quadro e colocou na parede. É o que acontece com esse quadro. A gente deixa num canto lá, aberta no Salmo de número 91. O maior testamento que Deus deixou para a vida do ser humano está aqui, ó. A regra para se viver, a regra para ter uma vida, a vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. E a gente se esquece, larga jogado, empoeirado num canto.
O maior testamento que tem para as nossas vidas é uma promessa de Deus. Eu não preciso ser tomado em profecia aqui hoje para falar assim, ó, eis que o Senhor manda lhe dizer. Eu não estou condenando quem Deus usa dessa maneira, mas se Deus não fazer dessa maneira, está aqui, ó, está aqui o que você precisa, está aqui o testamento, a carta de alforria, a carta que te liberta da escravidão, está aqui. E como você vive? Como órfão. Órfão de um pai vivo, de um pai que cuida, que quer cuidar de você. Eu te convido a ficar de pé. Aleluia. Eu posso? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente... O ano está começando. E tem muito a ser feito. Eu quero chamar aqui na frente, e o apóstolo vai orar, ele é o anjo da igreja. Só aqueles que querem realmente viver algo que Deus tem preparado. Só aqueles que querem falar, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me tirou do Egito, eu estou indo para Canaã e eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais murmurar, eu não quero negligenciar, eu não quero cruzar os meus braços, eu só quero ir em direção àquilo que o Senhor preparou, porque a terra prometida é o Senhor que prepara. Nós só marchamos em direção a ela. Se você quer isso, sai do seu lugar, vem aqui. Você fala, mas eu posso ficar no meu lugar. Tudo bem, você pode ficar no seu lugar. Mas todas as coisas de Deus, elas são movidas por atos proféticos. Eu dou um passo. Nunca espere que Deus vá fazer antes. Presta atenção nisso, igreja. Tem pessoas que ficam assim, Senhor,